à escolha do consumidor. E para a escolha do consumidor, já sabe que todas as semanas, todas as quartas-feiras, trazemos aqui marcas reconhecidas que vêm cá apresentar o seu trabalho e mostrar cada vez mais que sim, você pode escolhê-las também. E aprender, ok? Também aqui temos o lado pedagógico, precisamos aprender. Exato. Precisamos estar por dentro do assunto com pessoas que dominam, não é? Que estão dentro destes todos os procedimentos. E hoje vamos falar de um tema muito, mas muito interessante. Muita gente fala de liderança, fala de cultura, fala de serviço, fala de questões de alto padrão e hoje vamos aprender sobre isso, não é? Com o tema liderança e cultura para um serviço de alto padrão. E quem está aqui conosco é a Geórgia de Lourenço. Espero estar a pronunciar bem, por favor, ajuda-me. Bom dia. Bom, Geórgia Lorenzi. Geórgia Lorenzi. Que nome lindo. Oh, obrigada. Que bonito, muito obrigada. né? E difícil, né? É difícil, As pessoas erram um pouquinho aí do A pessoa fala com um pouquinho de insegurança, mas ainda bem que está aqui para ajudar. Passo muito bem por Jorge, sempre. Muito bem. Disposição em alta, pois não? Super, super. Minha primeira vez aqui. Boa. E tô super feliz. Uau, muito obrigada o convite. Muito bem. O que é que achou da nossa casa? Tem essa imagem da achei platina? super criativa. Eu acho que estimula a gente a comunicar, se conectar com a arte. Gostei muito. Obrigado. Fantástico. Muito obrigado, Geórgia. Bem colorida. Muito. As nossas cores, é a platina, né? Exato. É a nossa imagem, a nossa identidade. E nós agradecemos já agora por ter aceito o nosso convite e participar aqui na nossa rubrica. Obrigada. Ok, e hoje vamos falar sobre este tema, não é? Liderança e cultura para um serviço de alto padrão. E começamos ainda por distinguir um líder comum do líder voltado para uma excelência no serviço. Bom, o líder comum, né? Eu acho que liderar, ela exige muito da sua postura, do seu padrão. E é claro que você vai buscar sempre refinar a sua liderança, você vai buscar conduzir essa liderança para um projeto, uma ação, uma equipe com objetivo high ticket, comum, mas liderar, eu acredito que não te separa. Liderança é liderança, né? Okay. Não é um cargo que você passa da liderança 1 para a liderança 2. Liderar é liderar. Agora, quando você precisa conduzir essa liderança para uma ação mais diferenciada, é um projeto, é algo que você vai focar. Mas liderar exige que você tenha na mente o quão o seu exemplo vai impactar a sua volta, né? E isso é em todo o ambiente. É inspirar as equipes. É inspirar e trazer, através dessa inspiração, a ação. Né? Você inspira as pessoas a fazerem o que tem que ser feito. Exato. Entende? E traz os porquês, né? Porque as pessoas, elas vão fazer o que tem que ser feito, mas o mais importante é elas entenderem por quê. Por que isso tem que ser feito? Qual é o propósito disso? Então, a responsabilidade da liderança é trazer porquês, propósito, inspirar e motivar a equipe a fazer o que tem que ser feito. Boa. Só para ressaltar aqui que a Geórgia é CEO da Clínica Corpore, certo? Exatamente. A nossa clínica que está aqui há mais de 8 anos no mercado, servindo saúde e autoestima aos nossos clientes através dos nossos procedimentos. Muito bem. Mas como é que foi para si essa jornada, não é? Como começou, como é que surgiu essa jornada de visão, não é? E na criação da Corpore? Em primeiro lugar, eu gosto muito da minha história. A minha história serviu muito de inspiração para a construção do que nós temos hoje, porque vem muito de superação, de observação. O empreendedor, ele observa muito à sua volta a necessidade do seu ambiente e ele gera solução para isso, né? Então, a Corpore, ela veio muito dessa visão empreendedora que eu tenho, que desde pequena usei bastante e muito bem essa ferramenta para o meu desenvolvimento. E o que nós fizemos aqui? 5 anos e meio trabalhando em Angola, né? Eu vim para trabalhar aqui em uma empresa, eu observei bastante a necessidade dos nossos clientes à nossa volta. E eu percebi que a grande maioria desses clientes, eles buscavam algo muito incomum. Existia algo ali, um padrão de necessidade, né? Que é resultado, que é excelência,
E outra coisa, ele precisa se sentir notado, respeitado, reconhecido, como ele é exatamente como ele é, entende? Então, essa observação, ela me gerou a construir uma empresa que precisava, e hoje, até hoje, nós trabalhamos muito a cultura, comportamentos, olhar. Então, a Corpora, ela veio da necessidade do nosso público. Então, olhando o nosso cliente, olhando o comportamento dele, a gente construiu a nossa marca. Ok, muito bem. Doutora, olhando para esse aspecto que acabou por abordar, existe aqui uma questão no olhar para aquilo que é medir a cultura organizacional, não é? Se está realmente orientada com a qualidade do serviço. E eu também queria questionar aqui como podemos usar não é, as reclamações para trazê-los como elementos de oportunidade. Bom, as reclamações, a gente chama muito de feedbacks construtivos. Sim. Eles são medidores, né? E, na verdade, eu falo que isso é uma ferramenta para você melhorar sua qualidade de trabalho. Porque o cliente que passa esse feedback para você, ele ainda acredita no seu desenvolvimento. Aquele silencioso que não passa, que já não desistiu. reclama, que não faz nada. Ele Tá tudo bem. já desistiu de você há muito tempo, porque ele enxerga em você a incapacidade de melhorar. Ok. Então, as pessoas têm muito esse viés, né? Tá falando porque quer me prejudicar, tá com inveja, isso não vai me agregar em nada. Pelo contrário, nosso maior medidor de crescimento vem através dos feedbacks construtivos. Então, é ouvindo que a gente ajusta a rota, que a gente alinha a equipe, que a gente cria melhores processos, porque servir excelência é você estar atento a ouvir tanto elogios quanto críticas. Ok. E olhamos também para a formação contínua, para mantermos elementos de alto padrão para o atendimento. Exatamente. Quando você quer desenvolver e construir um projeto no qual a cultura é a base, você precisa trabalhar muito a educação e o treinamento constante do time. Isso é fundamental. Até porque cada um tem a sua criação, sua forma de ver, de estar. Então, o que nós fazemos? Nós trazemos para o time que dentro da empresa ela tem a forma de ser, ela tem a forma de estar. E os padrões que acontecem ali dentro, existem um porquê, um propósito. E o maior propósito nosso é mostrar que nós estamos ali para servir. Então, nós não vendemos ao nosso cliente, nós servimos. Então, cultura é você trazer para a equipe o porquê da sua empresa, qual é a missão, qual é a visão dela. E todo mundo quer fazer parte de algo grande, né? Eu acredito que tudo que é grande tem que ter um propósito forte. Então, dentro da nossa empresa, o nosso cliente é o centro. E tudo que a gente constrói é para servir esse cliente e fazer ele se sentir amado, notado e respeitado. Então, a gente consegue trazer em formato de cultura padrões, comportamentos e ações que vão induzir o nosso cliente a ter esse sentimento. Boa, muito bem. Olha, fantástico. É uma Conversa aula boa. intensiva Conversa para boa, nós né? também. Agora eu quero aquele questionar. Quais são as características, não é, na sua opinião, que os clientes ou os consumidores de estética de alto padrão têm aqui em Angola? Bom, eles são exigentes e com razão, né? Porque eles têm acesso a conhecimento, eles viajam, eles entendem o que é qualidade, eles querem resultados, eles são atentos aos detalhes, né? Eles são atentos à tecnologia, ao ambiente, ao que você usa ali para gerar resultado para eles. Então, esse cliente, ele tem acesso a tudo isso. Ele sai do país constantemente. Então, ele busca o mínimo, um resultado, um acolhimento e uma excelência que ele já tem acesso fora. Então, essas são, acredito que, as principais características. Eu adoro, né? Eu falo que se você atende um cliente exigente, você atende a todos. Muito bem. Olha, conversa boa, agora 9h02, estamos em conversa com a Geórgia, não é? Lorenzi. Aqui a falarmos sobre liderança e cultura para um serviço de alto padrão. E já agora agradecer aos ouvintes que estão conectados a esta hora. Se puder deixar uma questão, a partir do número 944 50 79 77, está à vontade, por mensagem, ok? Não ligar, mas sim enviar uma mensagem. Ou também pode deixar o comentário aí na nossa página de Facebook, que neste exato momento também estamos em live. Estamos em live, estamos no Facebook e também no YouTube. O que significa prática, não é? Oferecer um serviço de alto padrão.
Na prática, você constantemente desenvolver o time. Isso Sim. é muito importante, porque o alto padrão ele é uma construção constante. Então, ajustar métodos, trazer métodos para os nossos clientes. Hoje nós trabalhamos muito com métodos de atendimento padronizado. Em cada detalhe, você colocar aquilo que você serve. O cliente ele tem que ver o seu padrão, não é só no resultado. Ele tem que ver o seu padrão quando ele liga para fazer um agendamento, quando ele é recepcionado, quando ele vai à casa de banho, quando ele está na sala de espera. Então, essas são características de entrega de valor. Muitas das vezes, o valor do seu trabalho ele está na constância, nos detalhes e na repetição do resultado que você dá, né? Ele entra numa sala, ele recebe o mesmo atendimento. Ele entra na outra, é o mesmo atendimento. Então, não existe aquela oscilação, né? Hoje estão de bom humor, me tratam bem, me atendem bem. Amanhã, eu já chego, o ambiente está completamente diferente do que eu cheguei anterior. Parece que são novas pessoas, estão mais mal-humoradas. Então, essa oscilação, ela tira a excelência. Então, treinamento de equipe, alinhamento, como eu disse antes, né? Mostrar para a equipe o que é servir, né? Primeiro serve, depois você vende. Né? Então, trazer essa ordem para o time e ficar muito atentos aos padrões dos detalhes. Muito bem. Agora, olhando para aquilo que é a experiência que acabas por carregar, já viveu uma situação menos boa com o cliente que ainda tens em mente, que marcou muito não é, a sua trajetória empresarial? Nós já vivemos várias, né? Sim, mas algumas de referências. De reclamações, isso eu não acho que é menos bom. Mas eu posso trazer uma situação bem assim. Olha, uma vez teve um cliente que ele fez um procedimento na clínica e o que aconteceu? Ele tinha uma recomendação para ele fazer em casa. Ele fez um procedimento de podologia. Era um cliente que ele estava com um processo inflamatório nos pés. Esse processo inflamatório, a gente fez uma oclusão dessa área lá na clínica e foi recomendado chegar em casa e retirar aquela oclusão, aquele plástico que estava à volta dos pés dele, né? Então a gente estava fazendo ali um procedimento de hidratação com produtos específicos, né? E foi ocluída aquela região. Então foi recomendado 2-3 horas fazer a retirada. Acontece que ele não retirou. Ele só veio a retirar depois de 4 dias. Sério? E ele voltou até a clínica com plástico no pé. 4 dias. Isso me marcou. Por quê? Porque quando eu vi aquilo, e era um cliente de risco, né? Ele tinha algumas complicações de saúde. Eu fiquei extremamente assustada, porque eu falei, meu Deus, como que a pessoa passa 5 dias com plástico nos pés e o banho? E se locomoveu, um acidente, isso me gerou sabe? Eu fiquei realmente, porque se tratou de uma intercorrência, né? Então, eles me acionaram para entender o que estava a se passar. E o cliente falou que estava voltando para fazer a retirada. E eu fiquei com o coraçãozinho acelerado ali. Imagina um idoso, né? Se ele escorrega, sai da banheira, se ele cai com aquele plástico nos pés. E sem contar que o odor estava muito acentuado, né? Então, a proliferação de bactérias. Exato. É complicado. Olha, aqui já mesmo prestes a terminar, não é? Conversa agradável. Queremos que deixe um conselho para as recomendações para as empresas angolanas que pretendem elevar cada vez mais o seu padrão de serviço. Bom, eu tenho várias aí. Poderia ser um podcast aqui só de recomendação. Só assim de forma resumida, uma pitada. Vamos lá, resumindo. Eu acho que você nunca, em primeiro lugar, você nunca pode ficar esperando. Vou partir de uma jornada do start, né? Em primeiro lugar, acredita muito nos seus sonhos e não espere validação das pessoas à sua volta para você startar seu negócio. Tenha uma crença forte em você, que você é capaz de fazer as coisas acontecerem, né? E entenda que servir também, excelência, você ser muito bom no que você faz, você não precisa abrir uma empresa, você pode ser dentro da onde você trabalha. Você pode ser um intraempreendedor. Intraempreendedor é você empreender dentro da própria empresa que você trabalha. Tá? Às vezes as pessoas pensam em dar o melhor delas só depois de abrir o negócio. Exato. Gente, não! Você abre o negócio a partir do momento que você rende lucro sobre o que você presta. Então, esquece isso e começa a dar o seu melhor onde você está. Segundo, quer fazer seu negócio alavancar?
Você tem que entender o seu cliente. Muitas das pessoas têm aquele egocentrismo de querer abrir uma coisa que eles querem abrir. Mas eles não sabem se aquele ambiente, aquele espaço, as pessoas estão querendo exatamente aquilo que ele quer. Então, antes de mais nada, escuta o seu cliente e serve aquilo que ele está pedindo, não o que o seu ego está fazendo com que você mostre para o mundo. Entende? Terceiro, tenha um time. Ninguém faz nada sozinho. Então, dê valor às pessoas que estão com você, valoriza elas, mostra para elas o quão ela é importante para o seu negócio fazer acontecer. Seja uma pessoa que valoriza pessoas e seja uma pessoa que mostre para elas também que elas são o resultado delas, né? Porque não adianta também você amar as pessoas e elas não entregarem nada, né? Então, valorizar quem está do seu lado. Não pode ter gente jogando contra, quer jogar contra, tira a camisa, sai e deixa o ambiente para quem quer crescer. Entende? Então, é isso. Resultado sobre pessoas e valorizando cada um que faz parte do seu time. Ok. E cliente no centro. Pode falar do cliente no centro? Tá à vontade. Então, cliente no centro é porque tem muita gente que pergunta assim, mas o cliente tem sempre razão? Mas o cliente... surgiu uma modinha de querer demitir o cliente também, né? Essa moda aí, não sei se vocês ouviram falar, que demitir o cliente. Esse cliente não é para mim, eu não vou atender esse cliente. Né? Eu falo assim, eu sou muito arcaica nesse sentido e antiga com o meu conceito. Eu acho que o cliente, ele é a razão do seu negócio. Não é o cliente que tem sempre razão, ele é a razão. Se o cliente não está ali, o seu negócio fecha. Então, se o seu cliente não tem postura ou não está atuando conforme você criou a sua expectativa, cria processos e gera estado de consciência para o seu cliente para ele entender como funciona o seu negócio. Se o seu cliente ele não está atuando como você gostaria, porque você não está explicando bem como você gostaria que acontecesse. Tá? O erro está sempre na gente. A gente precisa ressignificar, muitas das vezes, para mostrar ao cliente o seu valor. E isso não quer dizer que você tem que se rebaixar para o cliente. É um outro momento, é um outro processo. Mas o cliente é o centro, ele sempre vai ser o centro. Não é o cliente que tem razão, ele é a razão do seu negócio. Então, não esqueça disso, porque você precisa dele para o seu negócio. A estrela do seu negócio não é o dono. Eu falo para a minha equipe, vocês não têm que vir e mostrar para mim. Vocês têm que mostrar para o cliente. O dono dessa empresa é o cliente. Se ele deixa de vir aqui, ele demite até o CEO. Exatamente, realmente. Olha, Georgia Lorenzi, o nosso muito obrigado. E ficou muito por se dizer. Talvez nas próximas oportunidades com certeza. ainda teremos mais temas para abordarmos em volta da liderança. Se calhar, ou um outro formato, um outro assunto a ser abordado. Com certeza. Exato. Cultura forte, equipe alinhada e cliente no centro. Acho que isso faz o seu negócio alavancar com certeza, né? E é isso, agradecer, obrigada, foi muito bom estar aqui. Eu sou super fã, acho que vocês fazem um excelente trabalho e continuem. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a nós. Deixa também aqui as suas redes sociais, talvez para consultorias, mas tem um número de telefone. Seria ótimo. Está à vontade, pode deixar. Primeiro lugar, Corpore. Ok. A Corpore é uma clínica voltada para saúde e estética. Servimos aqui procedimentos estéticos, consultas médicas, cirurgia plástica, tudo que você precisa para elevar sua autoestima. Então, corpore.angola, nosso Instagram, Facebook, siga e entenda o que é servir com excelência quando você entrar em contato conosco. Boa. Bom, tem o meu também, que é Georgia Lorenzi. Sou a CEO da Corpore e das outras duas marcas que nós temos. Então, é só vocês seguirem e nos acompanharem. Estamos juntos. Obrigado. Obrigada. Até a próxima oportunidade. Deixa aqui também mandar um abraço ao Nelson Gindonga. Está